E aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos assistir agora mais uma aula de biologia celular. E hoje a gente vai ter mais uma aula sobre rota secretora. Nós estamos há alguns dias, algumas aulas, estudando todo o processo que eu comecei lá na nossa primeira aula sobre esse ciclo, chamando sobre endereçamento de proteína. Então, a gente começou estudando, por exemplo, o processo de tradução. Tradução nada mais é do que o processo de síntese proteica, onde a gente vai ter um ribossomo e um RNA mensageiro sintetizando uma cadeia de aminoácidos. Essa cadeia de aminoácidos vai dar origem aqui a uma proteína. Depois, o que a gente estudou? A gente estudou que toda proteína, quando ela é recém-produzida, ela recebe uma marcação. Essa marcação, ela pode determinar para onde que essa proteína vai. Além disso, a maioria das proteínas, elas também possuem o que a gente chama de peptídeo sinal. O que é esse peptídeo sinal? São alguns aminoácidos, são algumas cadeias específicas de aminoácidos que vão determinar para onde que uma proteína vai. Quando uma proteína ela é recém-produzida, ela pode ir para diferentes destinos. Lembrando, uma proteína ela pode ser sintetizada tanto nos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, quanto ser produzida em ribossomos livres no citoplasma. Geralmente, as proteínas que são produzidas nos ribossomos livres no citoplasma, elas vão ser enviadas para onde? Elas vão ser enviadas para o núcleo, para as mitocôndrias, para o cloroplasto e para os peroxissomos. Ainda, aquelas proteínas que ou já são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, nos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, ou algumas proteínas elas são sintetizadas nos ribossomos livres que estão no citoplasma e então elas são mandadas para o retículo endoplasmático. Bom, o que mais que a gente estudou? Na aula passada, a gente estudou que quando uma proteína ela chega no retículo endoplasmático, quando ela é enviada ao retículo endoplasmático ou quando ela foi recém-produzida, foi recém-sintetizada no retículo endoplasmático, ela precisa passar por uma série de modificações, como glicosilação e enovelamento. O enovelamento nada mais é do que aquele dobramento, aquelas dobraduras que uma proteína ela precisa passar até atingir a sua forma final. Então, vocês devem lembrar que eu falei que a gente tem primeiro uma estrutura linear, né, aquela cadeia de aminoácidos recém-sintetizada, ela sofre um dobramento secundário, então ela pode ficar ou na forma de espiral ou na forma de pregas, que nem um leque. Várias dessas espirais e pregas, elas começam a se associar, dando origem a uma estrutura terciária, e essas estruturas terciárias podem se associar a outras estruturas terciárias, dando origem a uma proteína quaternária. Assim que essas proteínas são glicosiladas e enoveladas, essas proteínas elas são mandadas para onde? Elas são mandadas ao complexo de Golgi. Então, eu falei que essas proteínas elas vão entrar pela face cis do complexo de Golgi, vão ser modificadas dentro do complexo de Golgi e então vão ser colocadas em vesículas. Assim que uma molécula ela é colocada em vesícula dentro do Golgi, ela pode ser exportada para diferentes locais. Que locais são esses? Dependendo da função daquela proteína, ou enfim, né? A gente pode ter outras moléculas que são transportadas pelo Golgi, como por exemplo lipídios. Dependendo da função daquela molécula que está sendo transportada, o destino final dessas estruturas
ou pode ser os lisossomos, ou pode ser a membrana plasmática, MP é sigla para membrana plasmática, ou podem ser mandados para o meio extracelular, para o exterior das células. Então, hoje a gente vai estudar essa cadeia final aqui. Hoje a gente vai estudar o transporte do Golgi para os lisossomos, para a membrana plasmática e para o exterior da célula. Tá certo? Eu vou começar falando sobre os lisossomos. Eu vou começar falando sobre o endereçamento de proteínas que estão saindo aqui do complexo de Golgi, ó, que a gente tem as cisternas do Golgi, ó, várias vesículas que foram recém-secretadas pelo Golgi. Essas vesículas, elas podem ser mandadas em direção aos lisossomos. Então, vai ser o primeiro tópico abordado na nossa aula. Bom, só relembrando o que são esses lisossomos. Os lisossomos são organelas celulares que são responsáveis pela degradação de partículas. Dentro dos lisossomos, os lisossomos em geral, eles são representados na forma de bolinha. Aqui, à minha direita, eu coloquei uma bolinha representando um lisossomo. Dentro dessas bolinhas, a gente pode ter o que a gente chama de hidrolases ácidas. Guardem esse nome aí, que esse nome é bem importante. Essas hidrolases ácidas, elas nada mais são do que são enzimas. Enzimas são substâncias metade proteica, uma parte proteica e uma parte não proteica, cuja função é degradar partículas. Então, assim, dentro dos lisossomos, a gente pode ter proteases, é uma enzima cuja função dela é destruir proteína. A gente pode ter lipase. Ase, gente, quer dizer quebra. Então, lipase quer dizer que vai quebrar lipídio. Fosfolipase, a função é quebrar fosfolipídios. Fosfatases, a função é quebrar fosfato. Dentro de um lisossomo, a gente pode ter até 45 hidrolases ácidas diferentes. Então, assim, os lisossomos, eles são capazes de destruir as mais diversos tipos de organela, os mais diversos tipos de molécula. E como que funciona essa degradação? É justamente através do ácido que ele tem dentro dele, dessas hidrolases ácidas, que estão em um meio onde um pH é baixo. O pH dentro dos lisossomos, ele gira em torno de 5. Então, é um pH considerado baixo, e esse meio ele é suficiente para degradar a maioria das partículas da célula. Lembrando que, assim, dentro dos lisossomos, o pH é 5. Se a gente for para o citoplasma, para o citosol, o pH é 7, ele está em torno de 7, 7,2, 7,5. Então, a gente tem um pH neutro. O citoplasma ele não é nem ácido, nem básico. Esse pH em torno de 7 que permite que a gente tenha tantas organelas que estão mergulhadas no citoplasma. Já o lisossomo não, o lisossomo ele é ácido, dentro dele ele é ácido, justamente visando destruir todas as partículas que entrarem para dentro dele. Uma curiosidade, prof, como que essas enzimas, como que essas hidrolases ácidas, elas não saem de dentro dos lisossomos? O lisossomo ele tem uma dupla membrana que é bem resistente, e essa membrana ela tem inclusive algumas glicoproteínas que impedem que essas hidrolases ácidas saiam de dentro dos lisossomos. Então, assim, a membrana dos lisossomos, ela é adaptada para não deixar essas hidrolases ácidas saírem em direção ao citoplasma, certo?
Bom, continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem dos lisossomos, porque assim, os lisossomos, eles não surgem do nada. Então, assim, muitos lisossomos, os lisossomos em geral, eles surgem a partir de vesículas que são secretadas lá pelo Golgi. Vou detalhar agora para vocês que vocês vão poder entender melhor da onde que os lisossomos saem para poder fazer esse processo de digestão. Aquelas hidrolases ácidas que eu falei para vocês, falei de protease, lipase, fosfolipase, muitas dessas enzimas, elas são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. Lembra que no retículo endoplasmático rugoso a gente tem a síntese de muitas substâncias. Assim que essas hidrolases ácidas elas são sintetizadas lá no retículo endoplasmático, elas são modificadas também e elas são mandadas para o complexo de Golgi. Uma coisa importante, quando essas hidrolases ácidas, elas são mandadas por Golgi, elas estão na forma inativa delas. Então, a hidrolase ácida ela é produzida, lá no retículo endoplasmático ela vai ser modificada, elas vão ser noveladas, porém, elas estão na sua forma inativa. Então, elas estão prontas para funcionar, porém, elas só vão funcionar quando elas encontrarem um sinal. O sinal para fazer uma hidrolase ácida funcionar é o seguinte, a hidrolase ácida só vai funcionar quando ela chegar no meio que tiver muitos prótons de hidrogênio. Então, precisa ter muito H+, no meio. Quando ela estiver no meio com muito H+, aí sim a hidrolase ácida sabe, eu vou ativar, eu vou começar a funcionar. Então, assim, um meio com muitos prótons de H+, ele funciona como se fosse um botãozinho para ligar um equipamento elétrico, sabe? Um equipamento eletrônico. Igual quando a gente vai ligar um computador, tem um botãozinho. Quando a gente vai ligar o celular, tem um botãozinho. Para ligar uma TV, mesmo quando você vai ligar no controle remoto, você tem que apertar num botão, né? É como se o botão ativasse aquele eletroeletrônico. Então, no caso das hidrolases ácidas, o que funciona como um botão, um ativador, é essas hidrolases ácidas estarem em um meio com muitos prótons H+. Então, assim, enquanto essas hidrolases estão sendo transportadas ao longo do retículo endoplasmático, ao longo do Golgi, mesmo quando elas são colocadas em vesículas lá no Golgi, a gente já estudou formação de vesícula pelo Golgi, então, assim, como essas hidrolases estão em um meio com pH neutro, lembra que eu falei que no citoplasma, em geral, o pH é 7. Tem um pH neutro com pouco próton H+, em torno dele, então essas hidrolases ácidas, elas permanecem inativas. Elas só vão ser ativas quando elas chegarem elas só vão ser ativadas quando elas chegarem no destino final delas. Então, aqui só revisando como que é a passagem dessas hidrolases pelo Golgi, é o mesmo esquema que eu já falei na aula passada. Então, é o mesmo passo a passo que eu já falei na aula passada, quando essas enzimas elas saem do retículo endoplasmático, elas são colocadas em cisternas, essas cisternas vão se fundir ao Golgi, na face cis do complexo de Golgi. Dentro do Golgi, elas vão começar a passar de cisterna em cisterna. Ó, cada estrutura dessa que eu tô passando o meu mouse é uma cisterna. Vai chegar um ponto que essas hidrolases, elas vão começar a ser modificadas e vão receber uma marcação que vai determinar qual é o destino final dessas hidrolases ácidas. Vocês devem lembrar que na aula passada eu falei que toda a vesícula que está passando pelo Golgi, ela vai receber uma marcação que vai determinar qual é o destino final daquela molécula que está sendo transportada. Por mais que as moléculas elas já tenham peptídeo sinal, elas já tenham recebido uma marcação antes,
Toda molécula que chega lá nos Golgi, ela vai receber de novo uma outra marcação, reforçando qual é o destino final daquela molécula. No caso das hidrolases ácidas, elas recebem uma marcação que a gente chama de M6P. M6P nada mais é do que uma sigla para manose 6-fosfato. Então, assim, todas as vesículas que estão no Golgi com o código M6P, obrigatoriamente, elas devem ir em direção aos lisossomos. Então, assim, quando essas hidrolases finalmente chegam na face trans, lá do complexo de Golgi, se você não lembra a diferença de face cis e face trans, volta algumas aulas que eu já expliquei isso detalhadamente, por que se chama face cis e face trans. Então, lá na face trans, essas hidrolases elas vão ser empacotadas dentro de vesícula e vão ser enviadas em direção ao destino final delas. Então, assim, quando essas vesículas elas saem do Golgi, essas vesículas que contêm as hidrolases ácidas dentro, que tem essa marcação de M6P, elas começam a ser lentamente transportadas em direção ao local onde os lisossomos ficam na célula. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essas vesículas, elas começam a passar por um processo que a gente chama de maturação. Então, o que é a maturação? A maturação é nada mais do que um processo de envelhecimento. A gente tem inúmeras estruturas que passam por processo de maturação. Então, assim, a gente tem vinho que passa por maturação, a gente tem queijo que passa por processo de maturação, a gente tem alguns destilados como rum, cachaça, que passam por um processo de maturação. As vesículas também passam por esse processo de maturação e envelhecimento. E assim, conforme elas começam a maturar, essas vesículas deixam de ser chamadas de vesículas e passam a ser chamadas de endossomos. Então, assim, a vesícula saiu lá do complexo de Golgi como vesícula, começou a maturar, quando ela começa a maturar, ela passa a ser chamada de endossomo. Então, sempre que vocês encontrarem esse termo, se vocês olharem no livro do Alberts, por exemplo, que é um livro clássico de biologia celular, ele fala muito em endossomo. No livro do Junqueira e Carneiro, que eu recomendei que vocês lessem, ele também fala em endossomo. O que é endossomo? Endossomo nada mais é do que aquela vesícula que saiu lá da rede trans do Golgi e começou a maturar, começou a envelhecer. Então, aqui, mais uma imagem, né? A gente tem o nosso Golgi, a vesícula saiu, vocês estão vendo que aqui a gente tem a nossa vesícula, esses pontinhos são as hidrolases ácidas. Elas começam a envelhecer, até que elas chegam num processo que a gente chama de endossomo tardio. Endossomo tardio nada mais é do que um endossomo um pouco mais velho, um endossomo um pouco mais, digamos assim, experiente. E o que acontece quando um lisossomo quando um endossomo atinge a etapa tardia da sua vida? Quando o endossomo ele chega nessa fase tardia, quando ele já maturou por um bom tempo, esse endossomo ele começa a receber prótons H+, prótons de hidrogênio. Então, assim, vamos fazer de conta que isso aqui, que eu estou passando o mouse, é um endossomo. E o que acontece? Prótons H+, eles começam a ser bombeados para dentro do endossomo. Então, a gente tem um processo que a gente chama de bomba H+, é um processo onde a gente precisa
de energia, a gente vai ter um gasto energético, a gente vai ter um gasto de ATP. Então, assim, vão começar a ser bombeados por todos os lados prótons H+ para dentro daquele endossomo. Então, começam a ser bombeados muitos prótons H+. E vocês devem lembrar que lá no começo da aula de hoje, eu falei que o que funciona como ativador da hidrolase ácida? Justamente um meio cheio de prótons H+. Então, assim, sempre que prótons de hidrogênio começam a ser bombeados para dentro do endossomo, o que vai acontecer? Esse meio, ele vai começar a ficar, isso vai funcionar como um sinal de ativação para as hidrolases ácidas. Olha, tem muito hidrogênio aqui, tem muito próton de hidrogênio, quer dizer que eu posso começar a funcionar então. Nesse momento, as hidrolases ácidas, elas são ativadas. Quando essas hidrolases ácidas são ativadas, a gente passa a chamar os endossomos de lisossomos. Então, é assim que os lisossomos surgem. Só repetindo para vocês, então. Aquela vesícula cheia de hidrolase ácida saiu lá do Golgi, começou a maturar, se transformando em endossomo. Esse endossomo maturou até se tornar um endossomo tardio. E quando prótons de H+, aqui ó, prótons de H+, começaram a ser bombeados para dentro desse endossomo tardio, as hidrolases ácidas foram ativadas e, então, quando a hidrolase ácida está ativada, quer dizer que essa estrutura ela já pode começar a degradar outras partículas. Então, a partir desse momento, os nossos endossomos, eles passam a ser chamados de lisossomos. A vesícula vira endossomo, o endossomo inicial vira endossomo tardio e o endossomo tardio vai virar um lisossomo. É assim que os lisossomos se originam. Entendido? Bom, se vocês não entenderam, voltem lá, voltem para o começo da minha explicação, lá desde a saída do complexo de Golgi. Assistam quantas vezes precisar, porque essa origem, esse processo de origem vai ser importante para a gente poder entender outros passos que eu vou falar a seguir, tá certo? Bom, a gente já entendeu da onde que saem os lisossomos, a gente já entendeu o que tem dentro dos lisossomos, a gente já sabe qual é a composição deles. E a partir de agora, a gente vai entrar no que eu chamo de segunda parte da aula. A partir de agora, a gente vai começar a tentar entender como que é o processo de digestão pelos lisossomos. Então, a gente já tem um lisossomo lá, a gente já tem o nosso lisossomo com hidrolases ácidas ativas. Como que esses lisossomos fazem para degradar as diferentes partículas, diferentes moléculas, diferentes organelas? Uma coisa que a gente precisa considerar nesse momento é que assim, a gente tem inúmeros, dezenas, centenas, milhares de diferentes tipos de moléculas. A gente tem diferentes tipos de organela. As organelas têm diferentes composições, as próprias moléculas têm diferentes composições, elas têm diferentes origens. Então, assim, a gente pode ter estruturas que ficam dentro da célula, estruturas que ficam no meio extracelular, ou seja, fora da célula. Então, assim, todas essas moléculas, todas as organelas, quando elas já não estiverem mais funcionando direito, quando elas já estiverem velhas, elas vão precisar passar por um processo de digestão, elas vão precisar ser destruídas. Quem vai destruir essas estruturas serão os lisossomos. Então, assim, como a gente tem muitos tipos diferentes de moléculas, a gente tem diferentes origens,
Obviamente, a gente vai ter diferentes tipos de digestão intracelular. Dependendo da molécula que a gente estiver falando, a gente vai ter um tipo diferente de digestão ocorrendo nos lisossomos. Eu vou começar falando primeiro das moléculas que estão no meio intracelular, ou seja, moléculas que estão dentro da célula. Nesse caso é um pouco mais simples porque o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem alguma molécula que já está dentro da célula que precisa ser destruída, por exemplo, uma proteína ela foi anovelada de um modo errado. Se você não lembra como que ocorre o enovelamento de proteína, o que é o enovelamento de proteína, assiste a aula passada de novo. Se uma proteína foi enovelada de modo errado, por exemplo, ela vai precisar ir para o Golgi. Então, qual vai ser o caminho? Vai ser o mesmo que eu já falei. Ela vai ser mandada do retículo endoplasmático para o Golgi, do Golgi para os lisossomos. Ela vai ser mandada, né, do Golgi para os lisossomos na forma de vesícula e vai ser destruída. Falando do meio intracelular ainda, a gente pode ter algumas organelas que vão ficando velhas, como por exemplo mitocôndria. A mitocôndria ela tem uma vida útil relativamente curta, então quando uma mitocôndria está velha, ela é mandada diretamente para os lisossomos. É um processo de digestão relativamente simples. Segue o mesmo passo a passo que eu já falei antes para vocês, sempre percorrendo aqueles caminhos, retículo endoplasmático, Golgi, sendo colocado em vesículas e mandado para o meio, para os lisossomos, tá? Como esse passo a passo de envio de moléculas do meio intracelular para o lisossomo é muito parecido com o que eu já falei antes, muito parecido inclusive com o processo de origem dos lisossomos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso de novo, tá? Se você tiver dúvida, anota aí, depois pede para eu explicar de novo, tá bom? Bom, o que vai ser novidade para vocês hoje, uma coisa que eu de fato não falei, é o processo de digestão de moléculas que são oriundas do meio extracelular. O que é o meio extracelular? É o meio fora da célula. Meio extracelular é tudo que está fora da célula. Intracelular, intra, dentro. Extra, o que quer dizer esse prefixo extra? Extra quer dizer fora. Então, a gente vai ter muitas moléculas que estão fora da célula e que precisam ser digeridas pelo lisossomo. Então, a gente pode ter, por exemplo, alguns vírus, bactérias, eles vão estar, por exemplo, na nossa corrente sanguínea e eles precisam ser destruídos. Então, assim, essas estruturas vão precisar ser mandadas para dentro da célula para os lisossomos poderem fazer o processo de digestão dessas estruturas. Sempre que a gente falar que a gente tem uma estrutura que está no meio extracelular e precisa ir para dentro da célula, sempre a gente vai ter o que a gente chama de endocitose. Essa estrutura vai ter que ser mandada para dentro da célula. Como que funciona o processo de endocitose? A gente vai ter 3 tipos de endocitose, na verdade, porque assim, como eu falei, as estruturas têm diferentes origens, diferentes composições, então dependendo do tipo de molécula que você tiver, dependendo da composição da molécula que a gente estiver falando, a gente pode ter uma endocitose do tipo fagocitose, uma endocitose do tipo pinocitose e uma endocitose do tipo endocitose mediada por clatrina. Prof, que diacho de nomes são esses? Calma que a partir de agora eu vou começar a detalhar exatamente o que é fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por clatrina. Um comentário bem importante. Endocitose é um processo que vocês vão ver de novo em outras disciplinas. Então, assim, eu recomendo que vocês coloquem um asterisco
faço algumas anotações falando, olha, esse processo aqui, endocitose, é uma coisa importante, porque futuramente os professores vão falar de novo sobre endocitose e possivelmente os professores vão falar, olha, teoricamente era para vocês terem estudado isso em biologia celular. Não quero saber de ninguém falando que eu não ensinei endocitose, tá? Então anotem, prestem atenção que isso é importante. Relembrando, se você não entendeu, volta e assiste de novo, tá certo? Eu vou começar explicando a fagocitose, que é o processo mais conhecido dentre os 3 tipos de endocitose que a gente tem. A fagocitose é o processo mais famoso, é um dos processos que ocorrem com muita frequência dentro das nossas células. Nesse caso, a gente vai ter partículas grandes, partículas sólidas, que vão ser englobadas pelas células. Então, tem algumas células específicas que vão ter muitos lisossomos. Então, essas células, elas vão começar a englobar as partículas que precisam ser destruídas pelos lisossomos. Como que funciona esse englobamento? Olha esse GIF aqui. Vocês conseguem ver? A gente tem uma partícula grande aqui, marrom. A célula, ela começa a circundar, ela começa a realmente englobar, olha. A membrana da célula se modifica para poder puxar essa partícula grande para dentro dela. Sempre que eu falar em processo de englobamento, eu vou estar falando disso aqui, ó. Isso exatamente assim, exatamente do jeito que a gente está vendo no GIF. Quando uma célula ela começa a englobar uma partícula, a gente vai ter uma formação de grandes vesículas, que a gente vai chamar de fagossomo. Então, assim, ó, voltando aqui no GIF, ó, célula, ela englobou a partícula. Assim que engloba, vocês estão vendo que é formada uma bolinha? Como, por exemplo, aqui, ó. Ó, começou o processo de englobamento. A nossa célula começou a se modificar, começou a circundar aquela estrutura que precisa ser destruída. Então, ela aqui, ó, tá nesse processo de englobamento, ela tá se modificando, se modificando. Quando ela engloba, ela forma uma vesícula. Essa vesícula, nesse caso, ela tem um nome, que ela se chama fagossomo. Então, sempre que a gente tiver a fagocitose, a gente vai ter a formação de vesículas como os fagossomos. Os fagossomos, eles estão dentro da nossa célula. Assim que os fagossomos já estão lá, no meio intracelular, que era o destino deles, o que que vai acontecer? Nessa imagem, a gente tem alguns lisossomos aqui em verdinho. Como a gente tem essas partículas grandes, vai vir um lisossomo para começar a tentar fazer a destruição dessa partícula. Às vezes, se a partícula é muito grande, precisa vir de mais, precisa de 2 ou 3 lisossomos para poder destruir essa partícula grande. Então, aqui nessa imagem, primeiro, a gente vê o fagossomo entrando na célula, o lisossomo se funde a essa partícula, e aqui a gente vê que ela está sendo degradada já, ela está sendo degradada naquele meio bem ácido. O que que acontece? Às vezes, durante esse processo de degradação, durante esse processo de fagocitose, a gente tem uma partícula muito grande, então o lisossomo ele se funde a essa partícula. Nesse caso, alguns lisossomos eles podem passar por um processo que a gente chama de desgaste. Então, assim, acaba que depois de terminar o processo, os lisossomos eles perdem a capacidade digestiva dele.
Por quê? Porque ele era muito ácido dentro dele, mas assim que ele se fundiu com a partícula, todas aquelas hidrolases ácidas que ele tinha dentro dele, todos aqueles prótons H+ que ele tinha dentro dele, aqueles prótons de hidrogênio, eles vão se misturar às partículas que estão sendo degradadas, né? Acaba que esse meio vai ficar bem diluído e o lisossomo ele perde a função digestiva dele. Então, assim, muitos lisossomos, depois de destruir uma partícula, aqui dá para ver que ela já está toda quebrada, né? Então, muitos lisossomos, depois que eles degradam uma partícula, eles perdem a capacidade de destruir outras partículas. Então, assim, por isso que eu expliquei para vocês aquele processo de síntese de lisossomo, como que é a origem do lisossomo, porque assim, por mais que a gente tenha muitos lisossomos nas nossas células, acontece que muitos deles destroem uma partícula só, uma grande partícula sólida, e elas já perdem, esses lisossomos já perdem a capacidade digestiva dele. Eles já perdem essa função digestiva, essa função de destruir. Então, dentro da célula, a gente precisa ter um processo constante de síntese de lisossomo. Então, constantemente a gente vai ter vesículas, a gente vai ter uma síntese constante de hidrolases ácidas, que vão passar por um processo de maturação e receber prótons de hidrogênio. Por quê? Essa síntese tem que ser constante porque os lisossomos eles estão trabalhando continuamente dentro da célula. Lembra que são os lisossomos que vão destruir tudo dentro da célula. Então eles trabalham pra caramba. E acaba que a vida útil de um lisossomo ela é relativamente curta. Bom, tudo isso que eu falei foi para explicar o primeiro processo que eu chamei de fagocitose, onde a gente tinha partículas grandes sendo englobadas, como eu mostrei nesse GIF, né? O segundo processo que a gente tem, o segundo tipo de endocitose que a gente chama de pinocitose. A pinocitose, na pinocitose a gente também vai ter o englobamento de estruturas que precisam ser digeridas. Lembrando, tudo isso são estruturas que estão fora da célula, que precisam ser levadas para dentro da célula. Qual é a diferença da fagocitose para a pinocitose? No caso da pinocitose, a gente tem moléculas líquidas. Então, antes a gente tinha moléculas sólidas e aqui a gente tem moléculas líquidas que precisam ser digeridas. Então, assim como na fagocitose, a nossa célula, a membrana da célula vai se modificar. Vocês estão vendo que aqui a gente está tendo uma modificação. Cada pontinho aqui nessa figura, ela representa um líquido, tá bom? Então, assim, a membrana da célula começa a se modificar para ela poder englobar esses líquidos. Então, aqui na segunda, no 1, ela começa a englobar. Na parte 2 da imagem, o que acontece? Na parte 2, você vê que o englobamento já está quase concluído. E no passo 3, você vê que os líquidos já estão dentro da vesícula que foi formada. Na fagocitose, a vesícula se chamava fagossomo. Quando a gente tem uma pinocitose, a gente vai ter o que a gente chama de pinossomo. Então, assim, o pinossomo, ele vai ser a vesícula que vai ser degradada pelos lisossomos. Assim como no slide anterior, que os fagossomos entravam na célula e os lisossomos se fundiam aos fagossomos, na pinocitose a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter um pinossomo entrando na célula, o lisossomo vai se fundir, o lisossomo se funde ao pinossomo e a gente tem o processo de degradação dessas moléculas solúveis.
tá certo? Bom, falei da fagocitose, falei da pinocitose. O terceiro tipo de endocitose que a gente vai ter, a gente chama de endocitose mediada por receptor. Isso aqui é um tipo especial de endocitose porque a gente vai ter a digestão de proteínas e de lipídios. Então, assim, quando você tem proteínas no seu meio extracelular ou você tem gorduras no seu meio extracelular, ou seja, fora da célula, e essas proteínas, esses lipídios, eles precisam ser destruídos, o que vai acontecer? A gente vai ter esse processo chamado endocitose mediada por receptor. Como que as proteínas, os lipídios, então, eles são... Como que é a digestão dessas estruturas? Aqui tem uma imagem na nossa direita. O Y representam receptores, tá bom? Receptor é quem vai identificar as estruturas e levar até a célula para elas serem englobadas e digeridas. Então, em Y a gente tem os receptores, a gente tem os triângulos. Eu vou dizer que os triângulos aqui são proteínas. Lembrando que essa imagem ela é puramente didática, tá? E as bolinhas, eu vou dizer que as bolinhas são lipídios. Então, assim, a gente vai ter no nosso meio extracelular muitas proteínas e muitos lipídios. Quando essas estruturas, seja proteína ou seja lipídio, estiverem ou velhas ou não estiverem funcionando direito, porque lembra, essas proteínas e lipídios, eles trabalham muito dentro do organismo. Então, assim, a vida útil delas é relativamente curta. Então, assim, quando essas estruturas elas já não estão mais funcionando direito, os receptores vão lá ter essa estrutura, vão se ligar, por exemplo, aqui a um lipídio, ou vai se ligar até a proteína. Aí esse receptor ele vai nadando e se encaixa aqui na nossa membrana plasmática, tá vendo? Olha, o receptor aí estava nadando aqui, se encaixou uma proteína, por exemplo, e veio nadando e se encaixou na membrana da célula. Isso aqui que eu tô passando laser, ó, seria a membrana da nossa célula. Assim que ele se encaixa, assim que esse receptor ele se encaixa aqui na nossa membrana, o que acontece? A nossa membrana percebe que tem receptores trazendo produtos para serem englobados, e o que vai acontecer? A membrana começa a se modificar para poder englobar esses receptores aqui. Esses receptores, lembra que podem ter ou proteína ou lipídios dentro deles. O englobamento que ocorre é muito parecido com o englobamento que eu já falei, tanto na pinocitose quanto na fagocitose. Então, a membrana ela vai começar a se modificar aqui, vocês estão vendo que ela está se modificando, até que vai formar as vesículas. No caso da endocitose mediada por receptor, essa vesícula não tem nenhum nome especial. Eu falei que a gente tinha fagossomo e tinha pinossomo. Nesse caso, a gente só chama de vesícula. Já dentro da célula, então, ó, a vesícula tá aqui, a proteína tá, perdão, a proteína eu chamei o triângulo, né? A proteína tá aqui, o lipídio, essa bolinha verde tá aqui também. Assim que ela tá dentro da célula, vai vir o lisossomo e novamente vai se fundir essa vesícula e vai começar o processo de digestão. Dependendo se um lisossomo não der conta de fazer a digestão, pode vir alguns outros lisossomos se fundirem a essa estrutura até que as proteínas e os lipídios estejam totalmente degradados. Acharam simples? Acharam fácil ou acharam complexo? Se vocês não entenderam, volta o vídeo, assiste de novo, que vocês vão entender. Eu sei que são muitos nomes, então eu falei de fagocitose, falei de fagossomo, falei de pinocitose, falei pinossomo, falei receptor. São muitos nomes novos para vocês.
Para vocês aprenderem, não tem outro jeito. Tem que repetir, 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 ler, 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 olhar a aula de novo. Está com dúvida, gente? Ó, desenha, faz resumo, tá bom? Só assim vocês vão conseguir aprender, tá certo? Bom, agora a gente terminou o que eu chamei de segundo bloco da nossa aula. Então, a gente começou a nossa aula falando sobre os lisossomos, a gente falou sobre a origem dos lisossomos. Depois eu falei sobre o quê? Depois eu falei sobre o processo de endocitose, a entrada de moléculas para dentro da célula para serem digeridas pelos lisossomos. E agora a gente vai falar do tópico final da nossa aula de hoje, o último tópico da aula, que é a exocitose. A exocitose eu acho que eu penso que vocês vão achar um pouco mais simples. Se vocês entenderam a endocitose, vocês vão entender a exocitose facilmente, tá bom? O que é a exocitose? Anteriormente, eu falei da endocitose. Em endocitose, a gente tinha estruturas, moléculas, partículas sólidas, partículas líquidas, no meio extracelular. Então, aqui onde eu estou passando o mouse, na minha direita, seria o meio extracelular. E aqui, onde eu estou passando o mouse agora, a gente tem o meio intracelular, dentro da célula. Na exocitose, a gente vai ter partículas que vão ser produzidas dentro da célula, cujo destino é o meio extracelular. Então, assim, a gente tem muito isso no nosso organismo. A gente observa muito isso em plantas, em animais, em fungos, em diferentes organismos. Porque tem muitas partículas que são produzidas dentro da célula, cujo destino final não é ficar dentro da célula. Então, assim, toda a estrutura que é produzida dentro da célula, mas a sua função não pode ser executada dentro da célula, ela vai passar por um processo chamado exocitose. Exo, para fora. Então, aqui, para a gente entender, eu coloquei uma figura, onde a gente tem de novo o nosso Gold. Vocês podem ver que o Gold é um protagonista. Lembrando, se vocês não entenderam o Gold, como o Gold funciona, volta lá 1, 2, 3, 4 aulas, assiste de novo. Então, aqui a gente tem o nosso Gold, que está secretando vesículas. Nesse caso, o destino dessas vesículas não é ficar dentro da célula. Então, essas vesículas elas estão sendo mandadas para fora das células. Eu falei que no caso da endocitose a gente poderia ter diferentes categorias, né? Dependendo da estrutura que a gente estava trabalhando. No caso da exocitose também vai acontecer isso. Dependendo do tipo de molécula que foi sintetizada, dependendo do tipo de proteína que foi produzida, dependendo do destino final, a gente pode ter diferentes tipos de exocitose. A gente pode ter uma exocitose, do tipo constitutiva, ou a gente pode ter uma exocitose do tipo regulada. Eu vou falar primeiro da exocitose constitutiva. Esse tipo de exocitose ele é bem simples, eu acho que vocês vão conseguir entender facilmente. Por quê? Eu já falei que proteínas e lipídios eles são produzidos no retículo, né? Então, proteína é produzida, por exemplo, no retículo endoplasmático rugoso, onde a gente tem ribossomos, enquanto os lipídios são produzidos lá no retículo endoplasmático liso. Se você não lembrava disso, ou se você não lembra sobre a síntese de lipídios, volta umas aulas que eu também já expliquei sobre isso. Então, assim, esses lipídios e proteínas, eles podem ter diferentes destinos.
O destino de alguns deles pode ser a membrana plasmática. A gente já estudou a membrana, mas eu coloquei aqui uma imagem só para a gente relembrar como que é uma membrana plasmática. Então lembra, ó, na membrana a gente tem fosfolipídios. Fosfolipídio nada mais é do que um fosfato ligado a uma cadeia de ácidos graxos. Ácidos graxos são lipídios. Então aqui em branquinho são fosfatos, em amarelo lipídios. O que mais que a gente tem na nossa membrana? A gente tem proteínas. Então aqui a gente tem proteína em azul, uma proteína aqui em espiral, tá vendo? Ela sofreu uma dobradura do tipo, um dobramento do tipo beta-hélice. Aqui a gente tem uma outra proteína transmembrana, uma proteína periférica, uma proteína canal. Prof, eu não lembro disso. Se você não lembra, volta lá umas aulas que você também vai ver que a gente já estudou isso. O que mais que a gente tem aqui? Ó, a gente tem uma glicoproteína, glicolipídio. Então, assim, a nossa membrana é basicamente lipídio e proteína. Como essas proteínas, em especial as proteínas, trabalham muito, elas envelhecem muito rápido. Então, elas também têm uma vida útil muito curta. Nesse caso, então, o que precisa? Nossa célula precisa meio que constantemente repor esses lipídios e essas proteínas. Então, acontece muito de uma proteína ficar velha, ela volta para dentro da célula por endocitose para ser destruída pelo lisossomo e é reposta por uma nova proteína que está vindo por exocitose constitutiva. Para vocês lembrarem desse nome, pensem, sempre que a gente tem exocitose constitutiva, a gente vai ter o transporte de lipídios e proteínas que constituem a membrana plasmática. Constitutiva é daquelas estruturas que constituem a membrana plasmática. Constituem, ou seja, fazem parte da membrana plasmática. Então aqui eu coloquei uma imagem bem resumida, onde a gente tem uma vesícula. Nessa vesícula a gente tem proteínas, por exemplo, proteínas transmembrana. Essas proteínas elas vão começar a ser transportadas até a membrana plasmática. Quando elas chegam na membrana plasmática, elas vão já achar um espacinho lá e vão começar a executar suas funções biológicas. No caso de proteína, pode ser, por exemplo, realizar transporte passivo, transporte ativo. Esse assunto a gente também já viu na aula. O segundo tipo de exocitose que a gente tem é a exocitose regulada. Nesse caso, a gente vai ter moléculas cujo destino não é a membrana plasmática, e sim o meio extracelular. Na nossa célula existem muitas mesmo moléculas que passam por exocitose regulada. Por quê? A maioria das moléculas, hormônios, por exemplo, neurotransmissores, enzimas digestivas, eles são produzidos dentro de células. Então, assim, a gente tem alguns órgãos, por exemplo, que vão produzir hormônios. Os hormônios são produzidos em órgãos específicos, só que a gente precisa pensar que esses órgãos são compostos por um monte de célula. A síntese hormonal, ela ocorre lá dentro da célula. Então, assim, depois que esse hormônio ele é produzido, vamos pensar o hormônio do estresse ou melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Então, assim, a célula sintetiza o hormônio, produz o hormônio, porém, aquele hormônio ele não pode ficar dentro da célula, porque dentro da célula aquele hormônio é inútil. A função biológica dele, para ele poder executar a função biológica, ele precisa estar, por exemplo, lá na corrente sanguínea. Para você poder dormir de noite, você tem que ter melatonina na sua corrente sanguínea, porque não adianta nada ter melatonina dentro da célula. Dentro da célula, se a melatonina estiver só dentro da célula, você não vai dormir. Então, melatonina ela é produzida, é colocada em vesículas, essas vesículas vão ser mandadas em direção ao meio extracelular
E elas vão ser transportadas, estão vendo aqui a vesícula, ó, faz de conta que a gente tem o hormônio melatonina, hormônio do sono. Esse hormônio vai ser transportado em vesícula e ele só vai ser secretado quando ele chegar no destino final. Quando ele chegar no destino final, ele vai ter um sinal, vai encontrar uma sinalização que vai dizer, olha, é aqui que você precisa ser secretado. E aí sim, ele vai ser secretado, por exemplo, na corrente sanguínea. Isso acontece com outros hormônios também, o hormônio do estresse que eu já falei. Ele é secretado dentro de células das nossas adrenais e depois eles são mandados para a corrente sanguínea e são secretados lá na corrente sanguínea. Então, assim, sempre que a gente tiver uma molécula que é produzida dentro da célula, cujo destino final é fora da célula, no meio extracelular, então a gente vai ter essa exportação, né, lá do Golgi até o exterior da célula, a gente vai chamar de exocitose regulada. Simples? Fácil? Se você não achou simples, se você não achou fácil, volta lá, assiste de novo. Lembrando que essa aula de hoje é uma aula onde eu falei muitos nomezinhos, então muitos nomes novos. Não se assustem se vocês não tiverem entendido alguma coisa, se vocês tiverem ficado confusos com algum nome, porque assim, é muita informação nova para a cabeça de vocês. Então vai lá, assiste essa aula uma vez, 2 vezes, anota todos esses nomes, faz desenho, tá certo? Porque assim, só assim vocês vão aprender. Vocês vão precisar estudar, olha, infelizmente não tem outro jeito. Para aprender esse conteúdo, vocês precisam estudar, tá certo? Bom, então só para fazer um resumo de tudo que a gente viu na aula hoje, foi bastante coisa, foi bastante nome, foi bastante informação, mas eu acredito no potencial de vocês e eu acho que vocês vão aprender. Aqui na minha esquerda, a gente tem o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático vai secretar algumas moléculas, vai modificar algumas moléculas. Assim que uma molécula sai do retículo endoplasmático, ela passa pelo Golgi. O Golgi coloca essas moléculas em vesículas. Dependendo do destino, dependendo da marcação que essa vesícula tiver, ou ela pode ir maturando até se transformar um endossomo tardio, que começa a receber prótons de hidrogênio e vai se transformar num lisossomo, ou essas vesículas elas podem ser mandadas em direção ao meio exterior. Se o destino final for a membrana plasmática, então a proteína e o lipídio vão ser encapsulados. Sumiu meu mouse. Vão ser encapsulados e vão ser mandados até a membrana plasmática. Se o destino final for o meio extracelular, a molécula vai ser encapsulada, vai receber uma marcação e essa vesícula vai ser secretada para o meio extracelular. E o que mais eu falei? A gente ainda ao mesmo tempo vai ter algumas moléculas que estão no meio extracelular, vão entrar na nossa célula ou via fagocitose, pinocitose ou endocitose mediada por receptor para serem digeridas pelos lisossomos. Tá certo? Se vocês ficarem com alguma dúvida, anotem e me perguntem, tá bom? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero dizer que agora sim a gente terminou todo o nosso capítulo sobre síntese e degradação de macromoléculas. Então, todo esse processo de endereçamento de proteína, produção de proteína, até a gente chegar no processo de degradação, como a gente falou hoje, a gente teve um bloco de 4 ou de 5 aulas. Então, assim, foi muito conteúdo. Se vocês tiveram dificuldade de entender, uma recomendação que eu faço para vocês é peguem, por exemplo, uma cartolina
cartolina custa 50 centavos. Ou, prof, eu não tô saindo de casa, eu tô com Covid. Faz o seguinte, pega o seu caderno mesmo e começa a fazer esquemas no caderno. Começa a fazer um monte de desenho. Essa molécula vai do local A para o B, para o C. Enfim, façam esquemas, façam desenhos, façam resumos. Só assim vocês vão entender, tá bom? Como a gente chegou ao final desse ciclo, eu vou pedir que vocês respondam a algumas questões, tá bom? Vai ser o mesmo esquema de antes, então assim, vocês vão responder essas questões, podem fazer ou no caderno ou digitado, e vão postar lá na nossa sala de aula virtual, tá certo? Quais são as questões que vocês vão responder? Vão ser essas questões aqui que eu vou ler a seguir. Primeiro, o que é tradução? Onde a tradução ocorre? Quais são as organelas envolvidas nesse processo? Pergunta 2. Qual é o destino das proteínas produzidas nas células? Como que as proteínas sabem para onde elas devem ir? Pergunta número 3. O que é glicosilação e o que é enovelamento? Quais são as etapas do enovelamento? Pergunta 4. Descreva como ocorre o envio de moléculas desde o retículo endoplasmático até a face trans do complexo de Golgi. 5. Descreva detalhadamente a origem dos lisossomos. E 6. O que é endo- e exocitose e descreva os diferentes tipos de endo- e exocitose. Importante, na atividade anterior, muita gente deu respostas incompletas. Então, assim, vocês sabem, eu não estou aceitando resposta incompleta. Eu peço que vocês tentem se esforçar ao máximo para responder essas perguntas. Ok? Então, assim, se vocês tiverem dúvida, se tiverem dificuldade de fazer qualquer exercício, vocês podem me perguntar, não tem problema, mas o que eu não quero saber é de resposta incompleta. Como são 6 perguntas, vocês têm que responder as 6, e dessa vez eu não quero saber de trabalho com uma página, porque vocês não têm como responder esses exercícios em uma página só, tá? Eu quero detalhes. Tá certo? Bom, a aula de hoje era isso. Bom descanso e até a próxima aula.